Aula 01. Uma breve história dos desastres na ONU. Esta aula apresenta a formação histórica da Agenda de Desastres no Sistema das Nações Unidas entre 1970 e 2000, contextualizando os marcos políticos, institucionais e conceituais que antecederam os grandes frameworks globais. A partir do relatório The Early Engagement of the United Nations in Disaster Risk Reduction, 1970 a 2000, discute-se a criação do UNDRO, o papel da Assembleia Geral, a International Decade for Natural Disaster Reduction, IDRI-DNDR, e a lenta transição de uma lógica centrada na resposta emergencial para uma abordagem preventiva. A aula evidencia como ciência, tecnologia, diplomacia e grandes catástrofes globais moldaram essa emergência da redução do risco de desastres como um campo legítimo de ação internacional. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento que conta uma história muito fascinante. É sobre como as Nações Unidas, ali a partir dos anos 70, começaram a mudar completamente a forma de lidar com os desastres. A nossa missão aqui é entender essa transição, sabe? Como a gente saiu de uma postura de só reagir à destruição para tentar de fato prevenir e reduzir os riscos. Vamos cobrir 3 décadas, de 1970 a 2000, e ver como tudo mudou. As palavras, as estratégias, a própria ideia de desastre. Pois é. E o legal desse documento é que ele mostra que isso não é só uma história assim de burocracia, de agências da ONU. É a história de uma verdadeira mudança de paradigma. A gente cresce ouvindo falar em desastre natural, como se fosse algo inevitável, um ato da natureza. Exato. Mas a grande virada de chave que a gente vai acompanhar é a compreensão de que não existe desastre natural. O que existe é uma combinação. É um perigo, tipo um terremoto ou uma inundação, junto com a vulnerabilidade de uma sociedade. Interessante. Então a gente já começa quebrando esse mito. A ideia não é que a culpa é da chuva, por exemplo, mas talvez da casa que foi construída no lugar errado. É essa a linha. Exatamente essa. Pensa assim, um terremoto no meio do deserto não é um desastre. Ele só vira um desastre quando atinge uma cidade cheia de prédios mal construídos, onde vive gente sem recurso para se proteger. Sabe? Entendi. Essa interação entre o perigo e a vulnerabilidade que gera o desastre. E essa ideia, que hoje parece mais óbvia, foi uma revolução. Levou 30 anos para se consolidar. Certo. Mas antes da ONU entrar de cabeça nisso nos anos 70, a humanidade já não fazia nada. Imagino que as pessoas não ficavam só esperando o perigo chegar. Claro que não, e o documento faz questão de mostrar isso. A ideia de se preparar é ancestral. Ele traz uns exemplos ótimos. Na China, por exemplo, há mais de 2.000 anos, eles já tinham um sismógrafo primitivo para detectar a direção de um terremoto. Nossa, 2.000 anos! E por séculos construíram diques gigantes para se proteger das inundações do rio Yangtze. Não era uma ciência exata, né? Mas era puro conhecimento prático. E essa sabedoria aparece em outras culturas também, imagino. Sim, em várias. O documento cita o Império Inca. Entre os séculos 13 e 15, eles construíram aqueles terraços incríveis nos Andes. Aquilo não era só para agricultura. Era uma técnica super sofisticada para reduzir deslizamento de terra, conservar água. Na Europa, tem o caso clássico da Holanda, que desde o século XVIII desenvolve um sistema super complexo de diques. E tem o exemplo que eu acho incrível, o da Índia. A partir de 1880, eles criaram os Códigos da Fome. Códigos da Fome. O que era isso? Era basicamente um manual de políticas públicas para lidar com as secas, com diretrizes que, segundo o texto, são relevantes até hoje. É impressionante pensar nisso. A gente hoje com satélite, com inteligência artificial. E no fundo a base é a mesma, né? A sabedoria de construir um terraço ou um dique no lugar certo. Mas então, se tudo isso já existia, por que os anos 70 foram esse grande marco? O que mudou? O que mudou foi a escala e, principalmente, a confiança na ciência. As práticas antigas eram locais, nascidas da experiência.
Nos anos 70, com todo aquele otimismo tecnológico do pós-guerra, surge a crença de que a ciência moderna poderia dar soluções universais, que dava para prever, controlar e até impedir os desastres. E essa crença se transformou em alguma ação concreta da ONU? Sim, o ponto de partida oficial, segundo o documento, é uma resolução da Assembleia Geral de 1970. Foi a primeira vez que se falou em planejamento pré-desastre e na aplicação de tecnologia e pesquisa científica. A linguagem é toda essa, sabe? Ciência, controle, engenharia. E a partir daí, qual foi o primeiro passo prático? Eles criaram um departamento, uma agência para cuidar disso? Criaram. Em 1971, nasceu o Escritório do Coordenador das Nações Unidas para Socorro em Desastres, o UNDRO. E ele já nasceu com uma missão, digamos, dividida. Peraí, como assim dividida? O mandato dele era duplo. Por um lado, coordenar a ajuda humanitária depois do desastre. Por outro, promover o estudo e a prevenção antes. É quase como pedir para o corpo de bombeiros apagar o incêndio e, ao mesmo tempo, fazer a vistoria de segurança de todos os prédios da cidade. Com a mesma equipe e o mesmo orçamento, imagino. Olha, isso me parece uma receita para dificuldade. E foi. O documento aponta que o UNIDRO sofreu muito com falta de dinheiro e um mandato meio vago. A parte da resposta humanitária, que é mais urgente, mais visível, acabava consumindo toda a energia. A prevenção ficava em segundo plano. Mas mesmo com essas dificuldades, eles conseguiram produzir algo importante? Sim. A grande contribuição do UNIDRO, que o documento destaca, foi publicar o Compêndio de Conhecimentos Atuais. Foi uma série de 12 volumes publicados entre 76 e 86. Um esforço gigantesco para a época, reunindo o que se sabia sobre todos os aspectos dos desastres. Vulcanologia, sismologia, economia. Entendi. Foi a primeira tentativa de organizar o conhecimento sobre o tema. Exato. Uma primeira base científica unificada. Mas uma coleção de livros, por mais importante que seja, talvez não tenha um impacto político imediato, né? Imagino que era preciso algo com mais visibilidade. Foi daí que veio a ideia de uma década inteira dedicada ao assunto? Exatamente. O compêndio foi a base teórica. A Década Internacional para a Redução de Desastres Naturais, de 1990 a 99, foi a tentativa de botar essa teoria em prática no mundo todo. E de onde veio essa ideia? Não parece algo que surge do nada numa reunião. Não mesmo. Essa teve uma origem bem específica. Partiu de um cara, Frank Press, um geofísico americano muito respeitado. E ele tinha uma convicção muito forte. O conhecimento científico para evitar milhares de mortes já existia. Ele só não estava sendo aplicado. Espera um pouco. Então a ideia de uma década inteira de foco da ONU veio de um único cientista? Isso não é muito comum. Deve ter tido uma articulação política enorme. Sem dúvida. O documento conta que a ideia inicial dele era mais focada na comunidade científica, mas ele foi esperto. Percebeu que sem o peso político da ONU, a iniciativa não sairia do papel. Ele levou a proposta para o secretário-geral, que comprou a ideia. E o contexto ajudou muito. Que contexto era esse? A década de 1980. Foi uma década de desastres de altíssima visibilidade que chocaram o mundo todo na TV. A fome na Etiópia, a erupção do vulcão Nevado de Ruiz na Colômbia, que soterrou uma cidade inteira. O terremoto da cidade do México, em 85, também, né? Esse também. Havia um sentimento global de que algo precisava ser feito, sabe? A proposta do Frank Press chegou na hora certa. Entendi. Então, a década foi lançada. E na prática, quais eram os objetivos? O objetivo principal era bem claro: reduzir perdas de vidas e danos materiais. E a abordagem inicial era muito a cara do Press. Foco total em ciência, engenharia e transferência de tecnologia. E como eles tornaram isso algo mais palpável, que chegasse nas pessoas? Eles criaram várias iniciativas. Uma foi uma revista, a Stop Disasters, que era um boletim para espalhar conhecimento. Criaram também o Dia Internacional para a Redução de Desastres Naturais, com campanhas anuais com temas bem específicos. E um que me chamou a atenção foi o de 95, Mulheres e Crianças Participantes Ativos na Prevenção de Desastres. Isso parece muito à frente do seu tempo, para meados dos anos 90. Totalmente.
Hoje a gente fala muito sobre gênero e vulnerabilidade, mas colocar isso como tema de uma campanha global em 95 foi bem progressista. E ainda tinha o Prêmio Sasakawa da ONU para reconhecer boas práticas e projetos de demonstração, tipo um chamado Rádios, que ajudava cidades a avaliar seus riscos sísmicos. Ok, então a década estava a todo vapor, com projetos, campanhas, prêmios, mas aí, no meio do caminho, em 1994, acontece a Conferência de Yokohama, no Japão. O documento trata esse evento como um verdadeiro divisor de águas. Por quê? Eles pararam tudo para ver se o plano estava funcionando. Foi exatamente isso, uma revisão de meio de percurso. E o resultado, a estratégia e plano de ação de Yokohama mudou o rumo da conversa. Eles perceberam que o foco só em ciência e engenharia não estava dando conta do recado. E qual foi a grande mudança de rota? Foram várias, mas a principal foi uma virada da ciência pura para ciências sociais. Houve um reconhecimento claro de que a vulnerabilidade social era um fator tão ou mais importante que a vulnerabilidade física dos prédios. Espere um pouco. Isso é mais do que uma simples mudança. Basicamente, a ONU estava admitindo que a engenharia sozinha não salva vidas se as pessoas são pobres, marginalizadas. É uma autocrítica enorme, não? É uma autocrítica gigantesca. Foi o momento em que a conversa deixou de ser só sobre construir um muro mais forte e passou a ser sobre entender por que as pessoas construíram suas casas ali em primeiro lugar. Isso levou a uma nova ênfase na resiliência da comunidade, em valorizar o conhecimento local tradicional, algo que a abordagem puramente técnica ignorava. E essa mudança de mentalidade puxou outras. Sim, levou a outra conexão fundamental, a ligação com o desenvolvimento sustentável. A estratégia de Yokohama martelou na tecla de que a redução de risco não podia ser uma atividade isolada. Tinha que ser parte de qualquer plano de desenvolvimento. Não adianta construir uma escola nova se ela vai ser levada na primeira inundação, né? Faz todo sentido. A prevenção de desastres virou sinônimo de bom desenvolvimento. Exato. Isso mudou o foco de preparação para emergências para uma visão muito mais ampla de redução de vulnerabilidade e risco. Certo. A década termina em 99. Qual foi o balanço final? Funcionou ou foi só um monte de conferências e boas intenções? O documento faz uma avaliação bem honesta. O grande sucesso foi ter criado uma estrutura internacional para esse tema, uma comunidade que antes não existia. A década botou o assunto no mapa. Incentivou que quase 140 países criassem seus planos nacionais. E, principalmente, expandiu o vocabulário para além de engenharia, incorporando as lições de Yokohama. E o lado negativo, qual foi o calcanhar de Aquiles, como diz o texto? O financiamento foi o grande gargalo, do começo ao fim. A falta de recursos limitou muitos projetos. E a outra crítica é que, embora muitos países tenham criado seus planos no papel, a maioria ainda era focada na resposta, no depois. A mudança de mentalidade para o antes, para a prevenção, foi muito mais lenta na prática. Então, muitas ideias boas, mas o dinheiro e a vontade política para realmente mudar a forma de construir cidades não acompanharam na mesma velocidade. Exatamente. Uma coisa é aprovar um documento numa conferência. Outra, bem diferente, é convencer um ministro da Fazenda a liberar o orçamento para algo que talvez aconteça daqui a 20 anos. E com o fim da década, o que aconteceu? O assunto morreu. Não, eles deram um passo adiante. Em 2000, foi criada a sucessora da década, a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, a ISDR. E ela já nasceu com o DNA de Yokohama. O vocabulário mudou completamente. Os termos dominantes passaram a ser resiliência da comunidade e gestão de risco. A meta não era mais proteger a sociedade dos perigos, algo quase impossível, mas sim gerenciar o risco como parte do desenvolvimento. Uma abordagem mais realista. Então, olhando essa jornada de 30 anos, a gente saiu de práticas ancestrais, passou por uma fase de otimismo total na ciência nos anos 70 e viveu uma mobilização global nos anos 90, que no meio do caminho percebeu que o fator humano, social e econômico era a peça que faltava.
É a síntese perfeita. E a consequência final dessa evolução toda é justamente o que a gente falou no início, o abandono gradual da expressão desastre natural. Ao longo dessas 3 décadas, ficou claro que os desastres são, na verdade, socialmente construídos. Eles acontecem quando um fenômeno natural encontra uma sociedade vulnerável e despreparada. É uma mudança de perspectiva que transfere a responsabilidade, né? De um ato de Deus para algo que tem a ver com as nossas escolhas, nosso planejamento, o que nos leva a um pensamento para fechar. O próprio documento da ONU, lá em 1994, em Yokohama, fez uma observação bem crítica. Os setores da sociedade, em particular aos formuladores de políticas e ao público em geral. E a reflexão que fica é, quase 3 décadas depois dessa constatação, será que essa lacuna foi realmente fechada? A conversa sobre redução de riscos, sobre vulnerabilidade, já faz parte do nosso dia a dia quando planejamos nossas cidades e economias? Ou ela ainda acontece, na maior parte do tempo, dentro desses mesmos círculos de especialistas? Este curso da Hopeful Brasil apresenta a evolução da agenda de desastres da ONU dos anos 1970 ao Sendai Framework 2015 a 2030. A partir dos marcos Yokohama, Hyogo e Sendai, analisa a transição da resposta emergencial para a redução do risco de desastres, destacando vulnerabilidade social, governança e métricas globais. O curso oferece uma base crítica para compreender os frameworks internacionais que orientam a gestão contemporânea dos desastres,